Muito bem. Gravando. Olha que palavra mais comum para vocês, ou vocês estão com saudade dessa palavra gravando? Quando a gente grava sozinho em casa, a gente não fala pra gente mesmo, né? Gravando, né? É o que Exatamente. tem rolado agora, né? Então. É. Mas, ó, Lívia, se você estiver precisando de alguém falando gravando, você liga para mim que eu falo, Lívia, gravando! Valeu, cara. Muito bem. Olha só, são 17 horas e 6 minutos do dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Uma data extremamente simbólica, né? Fato é que é o seguinte, nós estamos aqui na prévia, eu, muito bem acompanhado, com 5 grandes figuras, personalidades do instrumento popular desse país, e especificamente do universo feminino. Eu não sei o que vocês acham, mas esse paredão aqui, esse paredão não, essa telona aqui dá pesada, vocês não acham não? Vocês não estão assim orgulhosas de estarem numa final ao lado das pessoas que vocês estão? Oh, uma honra! Com uma certeza, honra, né? É uma honra, uma grande honra. Nossa, Muito bem, André já conheço, Lívia já conheço, Débora então nem se fala. Agora, Mariana e Luísa estão aqui pela primeira vez, vamos conhecer essas duas figuras da música instrumental brasileira, é isso? Vamos começar pela Mariana, que é assim da esquerda para a direita, pelo menos assim, da minha esquerda para a direita. Vamos lá, Mariana, seja bem-vinda. Você é filha de um cara que eu particularmente, não sei se você, claro que você não sabe, já produzi show aqui em Brasília em 1990 do Hermeto Pascoal e já carreguei instrumento e mala do seu pai, viu? Olha só que folgado. Tô brincando, se tem uma coisa que não sei se vocês aqui já conviveram com o Hermeto, mas em 1990 tinha uma peculiaridade que eu achava muito interessante. A banda do Hermeto era o Hermeto, seu pai, me esqueço o nome do baterista, Márcio Bahia. Márcio Bahia, o sopro era o... Caramba, quem era o sopro dele mesmo, 90? Que toca flauta, toca tudo? Que a esposa faleceu. Como? Carlos Malta. Carlos Malta. O Joviano no piano? Jovino no piano. E o filho do Hermeto na percussão. Era essa galera. E uma coisa que me chamou a atenção é quando ele chegar no aeroporto, eles não tinham hold, nem carregador. Então eles faziam uma fila assim, eles carregavam tudo. Achei aquilo um exemplo assim bonitinho demais. Todos carregando tudo ao mesmo tempo. Assim, o Carlos Malta carregando a percussão, o percussionista carregando as flautas. Achei bem legal aqui. Vamos lá, Mariana, seja bem-vinda. Fale para nós. Já conhecia todo mundo aqui, Mariana? Já conhecia muito de assistir gravação no YouTube. A Luísa eu já assisti ao vivo quando ela foi tocar no Rio. A Débora já escutei muito. A Andréia, quando eu vi que ela estava na final, eu dei uma stalkeada no YouTube. Lívia também. Então, sim, conheço a música linda de cada uma delas. Então vamos conhecer você. Fale aí, quem é Mariana? Me diz o sobrenome, Mariana, para eu falar direitinho. Aqui no Brasil todo mundo fala Zuarg, embora não seja, virou Zuarg. Pode falar que dá certo. Mas fora do Brasil seria como? Seria Tzvarg. Ah, legal. Alemã, e seria de origem o quê? Alemã? Não. Alemã, sim. Legal. Vamos lá, Mariana, conte um pouquinho da sua história aqui, só para a gente reconhecer você, assim como eu, pelo menos, já conheço todo mundo. Rapidinho. Enfim, quando eu nasci, meu pai já tocava com Hermeto, né? Então, tipo, eu na barriga da minha mãe, de pequenininha, backstage, o Hermeto é meu padrinho, enfim, foi meu primeiro professor de flauta, quem me deu minha primeira flauta, meu saxofone. Então, eu venho dessa tradição da música universal numa instância tanto de reproduzir a música, né? De fazer a minha música universal hoje em dia, mas também de ter essa hereditariedade, de ser a memória da minha infância também, né? Esses sons são os sons da minha vida inteira, assim, não é só a estética que eu abracei, enfim, uma coisa que confunde com a minha vida. E há 6 anos atrás eu comecei minha carreira solo, eu venho
muitos anos tocando com meu pai, trabalhando de assistente do meu pai, nas oficinas, nas viagens. E aí fiz minha primeira turnê europeia em 2015. E aí deu certo a banda que eu toquei lá. E aí começamos a voltar. E quando eu vi, eu tinha um grupo, um monte de músico gringo. Meu primeiro CD não só tem gringos. E aí foi tudo acontecendo. Tô indo pro segundo CD agora. E é isso. E você mora onde, Mariana? Agora eu moro na Ilha Bela, mas eu nasci e cresci no Rio. Mas não foi lá em Bangu, não, né? Sim, nasci lá. Nasceu lá? Lá em Bangu. Sim. Todo mundo aqui conhece lá não sei se ainda existe, né? Mas o centro de treinamento do Hermeto Pascoal em Bangu. Não existe ainda. Mas... Ainda existe? Ah, legal. É porque eu achei que o Hermeto tivesse mudado do Rio de Janeiro. Não, tá lá ainda, lá no Jabu. Legal. Luísa Mitre, já ouvi falar através da minha amiga Sibeli Bahia. Já ouvi dizer que toca piano e já ouvi dizer que estava outro dia aí no Rio Montreux Jazz, não é isso? Foi mesmo. Seja bem-vinda, Luísa. Você é de Belo Horizonte, né? Isso, de BH, moro aqui desde sempre. Então, sou pianista, né? Venho de uma família também, assim, de músicos, a maioria amadores. Eu tenho um tio que é baixista aqui na cidade, toca com muita gente, desde cantores e na música instrumental também. Então, sempre tive muito incentivo, assim, na família, né? Dos tios, primos tocando e ouvindo música e trocando disco. Comecei estudando piano criança, estudei muitos anos de música erudita, entrei na faculdade para música erudita ainda, mas sempre tive a música popular assim como uma paixão paralela, sem muito tempo assim de me dedicar, porque lá era muito assim, como é que fala? Tinha que dedicar demais para o erudito e eu nunca conseguia pegar de vez, estudar o popular e mergulhar. E aí resolvi trocar de curso no meio da faculdade, assim, e mergulhei mesmo agora, né, na música brasileira, que é a minha grande paixão, assim. E tem um grupo de choro, que a gente completa 10 anos esse ano, eu toco de tatu, com mais 3 amigos aqui em BH, a gente já tem 2 discos lançados, vamos lançar o terceiro agora, que a gente gravou comemorando os 10 anos. Tem um disco autoral, que é com um quinteto, que é esse trabalho que vocês comentou que a gente tocou no Montreux, né? A gente fez alguns festivais, já teve uma rodada boa com esse trabalho. Tem um duo com minha irmã, eu tenho uma irmã que é percussionista, vibrafonista, chama Natália Mitre. A gente tem um duo com um nome também super criativo, que é o Duo Mitre, e a gente está lançando em breve, assim, daqui a algumas semanas, se tudo der certo, sai nosso primeiro disco também, autoral. Então, acho que é isso. Ô, Luísa, já que você vem de uma família musical, então agora você vai conhecer a família musical Gurgel. Essa sim... É boa. Essa sim é olha só, Mariana, Luísa e agora Débora. Falou em família musical, é só citar esses 3 nomes aí. Não é não, Débora? Super, com certeza. E é engraçado porque quem começou a saga aqui na família fui eu. Né? Minha mãe era cantora por hobby, assim. Na adolescência chegou a cantar em programa de rádio e tal, ela sempre adorou, mas nunca foi profissional. A primeira profissional de música da família fui eu, né? E a Dani veio na cola, né? Que quis também, e a gente tem um quarteto, né? Nós temos um grupo com o Thiago Rabelo, que por sinal é marido da Dani, então é família do Remi total, né? A gente viaja em família, e o Cidiel, que é o baixista, Cidiel Vieira, e eu chamo ele de filho também, né? Eles brincam que como é a patinha, a senhora pata e os 3 patinhos, porque eu sou a única mais velha, né? E os 3 da mesma geração.
e a gente se diverte muito tocando, e acho que profissionalmente temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos, o mesmo pensamento de música brasileira, né, de música brasileira, de música que ela é brasileira, mas ela é universal, porque os tempos de hoje são tempos onde as influências de cada um são muito abertas, né? Então, acho que o som que a gente faz, ele é brasileiro, mas tem muita coisa de erudito, porque todo mundo estudou música erudita e todo mundo toca música erudita também, gosta de tocar. Tem muita coisa de pop, né? Porque a gente ouviu muito pop, tem muita coisa do jazz, e tudo muito misturado, que eu acho ótimo. E tem uma personalidade, né? O som que a gente acaba fazendo, acaba tirando do instrumento, que tem a ver com tudo que a gente fez na vida, tudo que a gente viveu, tudo que a gente comeu, tudo que a gente amou, tudo que a gente brigou, vai somando no som, né? E brigar, eu não brigo muito, não, mas de qualquer forma, acho que todas as influências, né, de tudo que a gente ouve, tudo que a gente vive, elas passam através da gente para o instrumento, para a música que a gente faz. Certamente. E a gente comunga disso, quer dizer, no quarteto, os 4. Então, quando a gente se encontra, é uma catarse total. E a música, assim como vocês, que eu ouço muito o trabalho de todos aqui, que eu acho fenomenal, e muito me orgulha de estar nessa turma que leva a música brasileira assim para frente, né? Que não deixa a música brasileira se esmaecer, né? Muito me orgulha isso, e a gente procura fazer com que a música deixe a gente feliz, deixe as pessoas felizes, e quando se consegue passar isso para o instrumento, eu acho que as pessoas sentem, né? Ao ouvir. Ô, Débora, e assim como a Mariana, a Dani também estava na barriga e você estava lá no piano também? Com certeza. A Dani conta uma história muito bonitinha, porque pergunta para ela por que ela começou a tocar, né? Porque ela primeiro tocou, só depois que ela se descobriu como instrumentista da voz, né? Ela tocou saxofone, ela tocou baixo, ainda toca. E toca piano, toca bem, às vezes eu vejo a mão dela lá super bem colocada e não estuda, né? Que danada. Mas ela sempre fala que com 3, 4 anos de idade, ela realmente chegou para mim e falou assim, eu também quero, porque ela via tanta alegria, ela via eu me divertir fazendo aquilo, tipo assim, poxa vida, é tão divertido, eu também quero, né? E das brincadeiras em casa, ela quis estudar. E aí ela começou a estudar música, passou por vários instrumentos, por várias formações, e estamos aí hoje. Muito bem. Olha só que legal, hein? Temos aqui Mariana, que está em Ilhabela, mas é carioca. Temos aqui Luísa Mitre, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Débora Gurgel, de São Paulo. E agora vamos ao Nordeste, com essa baiana, que não é soteropolitana. Ou é? Não, acho que é. É sim. Soteropolitana de Salvador. Lívia, você já esteve tão bem acompanhada numa final de uma premiação no Brasil no ano de 2021 como nessa, por exemplo? Não. Estou muito bem acompanhada. Estou super honrada de estar com essas mulheres maravilhosas. E você já conhecia a galera, não? Sim. Alegria demais estar junto. Vamos nos inspirando, nos fortalecendo nesse caminho aí louco, né? De ser instrumentista nesse país, nesse contexto todo que a gente está. E o seu instrumento é a sanfona, né? Diga-se de passagem, né? É a sanfona. Diferente, eu sou uma avulsa, assim, na família, não venho de família de músico, diferente das 3 que falaram anteriormente, né? A minha vivência começou no circo, e uma relação bem direta, assim, como instrumentista com o que acontecia em cena, né? E foi se desenvolvendo muito na rua, nos bailes, no circo, até que eu fui começar a tomar aula com o Ferragut lá na frente, fazer a IMESP lá na frente, e aí vivo sempre nesse lugar do instrumental e da canção, acompanhando músicos também, artistas, né, diversos, e também estou no meu trabalho autoral,
gosto de estar nessas diferentes perspectivas, ora, né, acompanhando, ora tá na frente, ora produzindo, ora compondo, gosto de ter um olhar, assim, uma experiência sobre isso, assim, e venho muito desse lugar que Débora falou, né, dessa vivência desses ambientes que vai também reverberando nossa música, né, vem muito dessas cores, assim, né, das cenas, das interfaces de linguagem, do audiovisual, da dança, do teatro, e trazendo isso para o instrumento, vendo como reverbera e como fazer uma leitura de tudo isso a partir da sanfona, né. Muito bom. Vamos lá. Agora, numa reta só até o Rio Grande do Sul. Vamos sair da sanfona e vamos para o violão. Então, Senhora Andréa Perrone, essa aí que está fazendo um trabalho aí. Vamos aqui. Sem nenhuma modéstia, fazendo um trabalho aí em benefício das mulheres, né, e dos instrumentistas do violão aí a partir do Rio Grande do Sul. Invejável, né, Andréia? eu acho que, na verdade, esse trabalho ele se mistura com São Paulo, porque acho que começou em 2014 com o coletivo Violão e Ponto, né, querendo mostrar um pouco e formar a plateia para o violão solo, né? Que eu acho que é um instrumento tão bonito e tão característico do Brasil e que, às vezes, ele não tem o espaço e a visibilidade merecida, né? E dentro do trabalho do coletivo Violão e Ponto, comecei a escrever muito a respeito de mulheres violonistas, não só eu, mas outras pessoas, e eu acho que isso muito embasado também na minha história de vida, né? Onde dentro do meu estado, onde é muito cultuado, né, a música tradicionalista, música regional, onde os papéis dos homens e as mulheres são muito bem definidos, e parece um pecado mortal a gente tirar a mulher da dança e botar num violão. Eu, quando resolvi... eu trabalhei com canções muitos anos, e em determinado momento eu resolvi dar uma guinada de carreira e focar no violão solo. Eu não pude trabalhar aqui, porque simplesmente não me chamavam para absolutamente nada. E aí foi São Paulo que me deu um colo, me botou debaixo do braço, não, vem mostrar tuas coisas aqui, que eu fui para festivais, enfim, editais. E nunca saí daqui, mas eu precisei fazer sucesso, criar um nome fora do Rio Grande do Sul e fora do Brasil para poder voltar e ter meu trabalho reconhecido aqui. Eu acho que em cima disso e de uma experiência que eu vivi e que muitas pessoas, muitas mulheres viveram, não só no Rio Grande do Sul, mas em outro estado, que se criou, então, o coletivo de mulheres violonistas, que era uma coisa para ser pequenininha e daqui a pouco deu um boom, né? Não fui eu que criei, mas eu estou nesse coletivo, e que ano passado se criou, então, a IVIC, que é a Associação Internacional de Violonistas, compositoras para violão, acho que é isso, mais ou menos, não sei. Peraí, como é que é o nome? A IVIC, Associação Internacional de Violonistas Compositoras para Violão. E assim, é fantástico, porque hoje, a gente toda sexta-feira lança um vídeo novo, né, com uma composição para violão de uma das mulheres que fazem parte da associação. E a coisa mais difícil que tem é definir o horário da pré-estreia, porque hoje tem gente no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, na França, apesar de ser uma associação latino-americana, a gente tem mulheres brasileiras na França que estão participando da associação, acho que temos nos Estados Unidos também. Bom, enfim, a coisa está cobrindo o mapa, e eu acho isso muito legal, assim, primeiro, que é o fato das pessoas terem um momento e um local para se encontrarem, né, e de saber que elas não estão isoladas, isso, eu acho que isso dá muita força, né, para as pessoas continuarem trabalhando e quebrando algumas barreiras, né, e para conseguir ter visibilidade e seguir no seu caminho. Eu acho uma coisa muito interessante, assim, que a gente vê hoje em dia mulheres ocupando espaços importantes na formação de novos violonistas, né,
mas a gente não vê tantas mulheres assim em cima dos palcos, né, como concertistas, ou enfim, dependendo da vertente, né, que a pessoa se dedica, o nome que quiserem dar. Mas isso é uma coisa que parece que não encaixa, né? Para mim não encaixa isso. Uma pessoa, para formar um novo músico, ele tem que ser muito bom no que ele faz, ele tem que dominar o conteúdo daquilo ali. Então, para mim, é uma coisa que não tem sentido. Só que a gente tem situações, e semana passada mesmo, tem um bafafá no Facebook, que dentro do meio violonístico a gente tem muitos festivais, e festivais competitivos, outros que são só amostras, e aí tu pega uma banca de jurados que só tem homens. Por quê? Né? Por que nunca lembram das mulheres, né? A gente consegue ver que em pouco tempo um grupo que era para ser de 20, 30 pessoas tem quase 160. E se a gente começar... Isso foi sem esforço, a coisa veio naturalmente. Eu acho que se as pessoas começarem a querer aumentar esse grupo, a gente vai descobrir muita violonista tocando pelo Brasil e fora do Brasil. E essa dificuldade de mercado de trabalho para as mulheres violonistas, ela não é exclusividade nossa, assim, porque eu frequento muito festival no exterior, e se a gente vê 20% dos violonistas mulheres, é muita coisa. É uma queixa mundial. O porquê que existe, né, essa limitação de espaço para as mulheres, eu não sei dizer, mas eu mesmo, como filha de pais não músicos, sofri na minha infância um preconceito deles, assim, que era uma preocupação deles, que eles diziam que violão não era instrumento para moças de família. Eu estudei flauta, gente, né? Claro que isso depois na cabeça deles mudou, mas era uma ideia que eles herdaram, entendeu? E que, de uma certa forma, tentaram me passar isso aí, que obviamente eu não aceitei, mas, enfim. Né? Mas você chegou a perguntar o que era o instrumento para uma moça de família? Ou não? Eu não perguntei, mas eu acho que se eu quisesse tocar piano, na época eles teriam deixado, entendeu? Na época era uma coisa comum, tu via muitas mulheres. Não sou... tão velha assim, sabe? Mas, enfim... eles ainda tinham e traziam essa bagagem com eles, que com o tempo foi mudando, né? Mas o violão era muito associado com a questão boêmia, né? Então, eu acho que esse era o medo. Mas eu também já perguntei e fiquei sem resposta para saber o que é uma moça de família também, né? Isso também é uma definição que até hoje... Não... A depender do presidente do país atual, uma moça de família deve ter uma arma... ou então uma bazuca, entendeu? Né? Ser uma fervorosa evangélica, nada contra os evangélicos, mas os evangélicos, né, da turma dele, que se reduz ao Malafaia e mais dois carinha, e tem que ser também um negacionista, né, e tem que, né, ter um discurso assim, em desfavor à vida. Se for seguidor do Bolsonaro, é por aí, viu? Pois é, mas aí eu vou te dizer, meus pais usaram moça de família, mas esse outro lado todo eu acho que não fecha. Ainda bem, né? Ainda bem. É louco esse lugar. Acho que eu travei um pouco. Vocês estão me vendo ou não? Mudou. Sim. A gente está te vendo destravada, inclusive. Nossa, eu me vi travada aqui, eu falando e fazendo dublagem da minha boca parada. Eu não fico impressionada como tem esse lugar em diversos países, né, do instrumento entrar para as mulheres como uma coisa do lar, né, uma coisa que é para ser tipo uma habilidade do lar, né, a mulher toca ali dentro, assim, né. Eu tive uma experiência assim no Vietnã, que eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres que estavam no festival lá, e fiquei muito curiosa para saber como é que era um festival de música asiática, né, principalmente, assim. E aí fui conversar com as vietnamitas e elas falaram que era um lugar meio de música mais experimental, assim, eu senti que lá tinha forte esse lugar mais tradicional, da música vietnamita tradicional, ou experimental contemporânea total, assim, não tem uma coisa tanto do hibridismo, das coisas se comunicando, eram, tipo, duas coisas mais apartadas, assim. E aí ela falou que, tipo, no Vietnã tem vários instrumentos desses que são para as mulheres tocarem, né, no lar, assim, como aqui já tem, como o André falou do piano, mas, assim, a sanfona também entrou um bom tempo nesse lugar. Eu falei que não venho de família de músico, mas
tenho que lembrar que quem me deu a sanfona foi minha tia, que tocava sanfona, só que era uma tia que sempre estava distante, assim, né? Que era daquelas escolas de Mário Mascarenhas, né? Que tinha aqueles métodos, aquelas escolas com 50 mulheres tocando sanfona, e era muito esse lugar para dentro do lar, né? Para fora, nunca, né? Vocês já, eu não sei se vocês são próximas do flamenco, assim, né? Mas eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Por que não tocar horas? Porque se a gente olhar quadros, né, de cenas flamencas de muitos e muitos e muitos anos atrás, a gente sempre vê uma mulher com uma guitarra flamenca na mão, né? E elas estavam sempre presentes também nos ensaios, né, e coisas. Mas se a gente pegar a história do flamenco, os registros oficiais, as mulheres foram apagadas da história. Existe, eu acho que 1 ou 2 livros de pessoas que estudaram, que foram pesquisar e que citam alguns nomes de mulheres tocadoras, né? Mas é muito interessante, porque se existe uma cena retratada, essas mulheres existiram, por que elas foram apagadas da história? É interessante. É interessante. O que eu sei te dizer, senhora Andréa Perrone, é o seguinte, que aqui no Prêmio Profissionais da Música é o prêmio que mais cresce no Brasil, quiçá no planeta, na participação feminina cada vez mais em todas as categorias, motivo de muita felicidade pessoal e tenho certeza de todo mundo que está aí com certeza do que a gente está fazendo. E aí, eu pergunto, beleza, sabemos do preconceito, beleza não? Sabemos do preconceito, sabemos das dificuldades. Temos aqui 2 pianistas, uma da sanfona, uma do violão. Mariana é flauta, né, Mariana? Flauta e sax. Flauta e sax. Olha só que painel, assim, diverso. E aí eu lhes pergunto aqui, gente, instrumentista nesse país, haja determinação, né, gente? Tanto masculino quanto feminino, mas assim, considerando, vamos botar assim, a impopularidade, né, do trabalho que vocês apresentam numa perspectiva assim volumosa, eu sei que vocês têm a paixão, vocês têm o carinho, têm o amor, têm a doação, têm a dedicação, mas assim, somando-se aí a pandemia, como é que faz para competir nesse universo selvagem que estamos todos metidos? Ou a competição é bobagem? O importante é fazer o que tem de dentro, do coração e bola para frente. Vai lá, Mariana. Então, eu acho que essa resposta ela é diversa, porque cada um encontrou uma maneira de existir, né? Como instrumentista. Cada um encontrou a sua maneira. A minha maneira de existir enquanto instrumentista está muito relacionado com a minha maneira de compor. Então, assim, claro que eu toco no trabalho de outras pessoas também, enfim, já toquei bastante na Noite do Rio, mas basicamente eu estudo meu instrumento, eu estudo improvisar cada vez melhor para tocar nas minhas músicas, ou nas músicas do meu pai, ou do Hermeto, porque eu estou sempre junto. Então, basicamente, eu construí o meu próprio espaço, né? Porque, e aí isso traz junto com você ser seu próprio produtor, por mais que você tenha um produtor para te ajudar, não existe isso que você vai ficar estudando seu instrumento e que o produtor vai te mandar agenda, né? A parte de estar no computador mandando e-mail, por mais que você tenha produtor, hoje em dia eu tenho, então envolve organizar as turnês, envolve uma coisa muito grande. Então, assim, é uma coisa que você escolhe fazer ou não fazer, sabe? Porque não é fácil. Muitas vezes eu estou em turnê, que eu passei um ano anterior organizando, e eu simplesmente não consigo aquecer, porque eu estou resolvendo pepino. Claro, já sofri, já chorei, hoje em dia eu entendo que é isso, que também é uma questão de escolher, e sempre estou procurando melhorar as minhas condições, né? Enfim, a gente faz sacanagem. Fácil, mas, enfim, eu acho que o meu jeito passou por isso aí, passou por ser bem líder, a compositora do que eu toco, a líder da banda, e assim, e a gente vai existindo, reinventando,
cai aqui, fica cansada, volta. Quando ganha um prêmio também, sabe? Quando tá numa final, assim, com todas vocês, quando alguém escreve uma coisa bonita sobre a música que eu fiz, também é muito bom, porque eu sei o quanto que eu trabalhei para chegar aí. Então, tenho isso. Olha só, legal, hein? E você, Luísa, em BH, que é uma cena assim, né, mais distante vamos botar assim, do epicentro, né, como Rio e São Paulo, apesar de que BH é de uma fartura de qualidade de música e músicos e autores, não vou nem dizer centenária, vamos botar secular, assim, para já abranger logo, né? Essa terra aqui dá muitos frutos, né? Tem assim, muita... num período, numa era pré-pandemia, né? A gente já está dividindo pré-pandemia, pós-pandemia. É o AC e o DC, né? É o antes do corona e o depois do corona. Exatamente. Então, ACBH era assim, todo dia tinha música de tudo quanto é jeito que você quisesse. Assim, tinha jazz, tinha roda de choro, tinha samba, tinha forró. Realmente, música instrumental aqui é muito forte, tá? Em cada dia mais gente aparecendo. Enfim, muita gente nova, assim, as novas gerações vindo, sabe? A cena vai se renovando, assim. Então, é um ambiente que tem muita coisa, mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente viver, né? Se manter, agora falando assim, financeiramente mesmo, só tocando. E é uma coisa que eu observo isso há um tempo. Eu sou casada com um músico também, então é uma coisa que a gente sempre conversou muito, né? Como que a gente vai construir, né? Ter uma casa, construir uma família, criar filho e tal. Dependendo só de BH para tocar, é realmente muito complicado. Eu não conheço, mesmo assim, os medalhões daqui, os músicos mais antigos, não conheço ninguém, falando bem sinceramente, assim, que consiga se sustentar só tocando. Todo mundo, eu acho que é uma característica do músico brasileiro, assim, ser meio fazer várias coisas. Então a gente toca, mas a gente faz gravação, mas a gente dá aula, ou é produtor musical, trabalha, né, em estúdio, sei lá, sempre tem alguma outra atividade, a maioria aqui que eu conheço relacionada à música também, mas uma atividade para complementar, assim, porque realmente a gente não tem muitos teatros, não tem muito show, sabe? Não tem muito público também, né? Não tem muito público, não tem dinheiro, não tem governo, não tem transporte, não tem nada, né? Então, essa é a realidade, assim, a gente faz de tudo um pouquinho, né? Para poder ir. Mas, assim, eu acho isso até uma coisa. Eu não acho ruim, assim, a gente vai aprendendo, né? Assim, vai aprendendo a lidar, porque realmente é bem piração. Igual a Mariana falou, a gente fazer produção do nosso próprio trabalho, aprender tudo sozinho, né? Porque, assim, eu fiz faculdade de música e ninguém dentro de uma faculdade me falou o que era um ISRC. Exatamente. Quando você grava um disco, sabe? Eu fui descobrir isso tudo assim, batendo cabeça. E isso toma um tempo e uma energia, né? E assim, quando você vê, tem 5 dias você não encostou no piano e daí 2 dias tem que fazer o show. Mas é isso, a gente vai aprendendo a administrar, né? E aluno, e gravação, e agora com a pandemia, aprendendo a se virar com as coisas que tem em casa e fazer gravação aqui mesmo com plaquinha de som e aprende a mexer no negócio que nunca mexeu na vida, sabe? Assim, é muito... Eu acho que para todo instrumentista assim, é muito desafiador, né? É muito aprendizado. A gente tem que ficar aprendendo coisa nova o tempo inteiro, fazer coisas diversas, porque... Talvez esse papo aqui seja até reconfortante para você, porque você vai ver que está todo mundo na mesma, né? Exatamente. Mas aí... Você vai ver que você está na mesma quando você pega uma figura experimentada, como a senhora Débora Gugel, e veja só o que ela tem para te dizer, se é alguma coisa muito diferente, não é não, Débora? De forma nenhuma. Tô com a Mariana, tô com a Luísa, a mesma coisa que todo mundo. Quer dizer, eu encaro essas coisas, acho que também por estar mais tempo na estrada, né? A gente tem um desejo, né?
acho que todas nós já pensamos assim, puxa vida, queria ter um mês sabático, assim, queria que o tempo parasse, sentar aqui no piano, estudar, botar tudo em ordem, né, e tal. Ouvir um som, né? Vai fazer hoje eu vou ouvir um som. Não, tocar, né? Tocar em grupo e tal, e deixar as outras coisas, né? Ter outras pessoas que fizessem as outras coisas e tal, não é a realidade, né? Então, realmente a gente tem que se desdobrar, e eu acho que há muito tempo eu entendi que isso faz parte da nossa profissão, né? A gente tem o sonho, que eu acho que se a gente deixar de perseguir, a gente morre. Que é o sonho da música que está aqui dentro, da música que está no coração da gente, passar para fora. Quer dizer, é gravar o nosso trabalho, é compor, é se expressar da maneira que a gente quer se expressar. Mas a gente não pode perder nunca o pé no chão. Né? Então, é aquele negócio de você estar sempre em dia e apta para poder exercer outras áreas da profissão também, pensando na música não só como sonho, mas como profissão. Quer dizer, então, criar uma tradição em cima do meu nome, de que podem me chamar para fazer uma gravação, que eu sou uma boa instrumentista para fazer a gravação de outra pessoa, que eu vou chegar lá e vou resolver, né, o que tem que resolver de uma forma bonita, competente e tal, musical, de acordo com o que o outro artista quer, né, não de acordo com o que eu quero. Também passar o que eu conheço para outras pessoas, que eu adoro, tenho paixão por dar aula. São tantos desdobramentos e encontrar alegria em todos esses desdobramentos, porque senão você fica com aquela sensação que está perdendo tempo, e essa sensação é a pior coisa da gente. Tipo, meu Deus, eu tenho que aprender. Outro dia, numa live, né, Gustavo, a gente estava falando de negócio de vídeo, né, André? Isso. Nossa, eu às vezes quero matar aquele negócio, como é que mexe no bendito do Premiere. Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu podia estar tocando piano, eu estou aqui aprendendo como é que se faz vídeo e tal. Depois você respira, você fala, isso vai reverter como aprendizado. Esse negócio de montar sequências, de organizar sequências, vai reverter na minha música. É aprendizado de vida. Então, há muito tempo, eu, de certa forma, aprendi a achar alegria e aprendi a achar o lugar de colocar todas essas coisas, todas as nuances da profissão. Quer dizer, de escrever arranjo, de fazer partitura, né? Fazer partitura, outra coisa, você fala assim, ai, raios, para que fazer partitura? Precisa. A partir do momento que você faz isso, a sua música, por incrível que pareça, ela se espalha pelo mundo. Mais pessoas tocam, ela fica mais acessível para as pessoas tocarem. De você ir viajar, quantas vezes, né, em turnê, você vai se dedicar a tocar, que nem a Mariana falou, puxa vida, aí tem que resolver e-mail, tem que resolver coisa da turnê, e aí quando você vai ver, está na hora de entrar no palco, né? Então, esses desdobramentos eu acho que fazem parte, né? A única coisa que me incomoda é realmente o fato da pandemia demorar tanto, não ter sido bem administrada por questões governamentais que não vem ao caso, mas que governo, né? Não tem governo, então a gente já poderia estar muito melhor, e a nossa classe como instrumentistas, a gente já poderia estar tocando com pessoas, e ainda não estamos, né? Dá-se um jeito, a gente arranja outras maneiras de se expressar, né? Mas que a gente já poderia estar tocando, que eu sinto uma falta danada de tocar com gente, né? Ao vivo, né? E ter público, e ter gente curtindo, trocando energia com pessoas, isso eu sinto uma falta danada. Lívia, e você que né, que da Bahia circulou aí pelo mundo inteiro, deve estar sentindo a falta que todos nós estamos sentindo, mas de algum jeito tem que tocar aí a vida, conforme a Débora falou, né? Tem que arrumar uma motivação no ar, né? E aí? A gente fica na montanha-russa, né? Tem hora que a gente está em cima, tem hora que a gente está embaixo, tem hora que a gente está naquele loop lá, né? Tá foda, assim, porque eu vivi... Eu vivo no looping agora. Mas, assim, na relação com o instrumento, assim, não sei vocês, assim, mas para mim teve vários momentos na pandemia dessa montanha-russa. Tem a hora que
é quase uma necessidade, né, fisiológica de compor mesmo, assim, de expressar, de botar para fora, né? Tanta coisa acumulada aqui que a gente não está vivendo, né? Tanta fermata, né, dessa existência que a gente tem que ficar buscando, assim, né? Como colocar, expressar mesmo, como a Débora falou. Mas tem hora que eu não quero ver o instrumento, assim, não quero carregar esse peso, já chega de peso, não chega de pressão, e tem hora que eu pego e fico a louca da técnica, só a técnica faz sentido, porque ela me bota num lugar que é igual prender um quadro na parede, botar a furadeira ali na parede, assim, e falar, é isso, e eu aquilo pega tanto a minha atenção, coordena tanto a minha cabeça e minha mente, domina, aqui aí eu fico mais tranquila, porque eu fico lá só naquela, vai dando uma meditação, né? Um transe da técnica, assim. Então, assim, eu fico nessa montanha russa, assim, tem hora que eu não quero olhar para o instrumento, tem hora que eu quero só compor, tem hora que eu quero só tocar a técnica, então, assim, vai nessa montanha russa, eu acho que é isso que a gente está vivendo, né? Tentando sair do redemoinho, pelo menos com a cabeça para fora, assim, já que não está dando para nadar, né? Bela metáfora, para não dizer vida real. André, e você? Para onde que você está levando esse teu violão aí? Bom, eu estou muito preocupada assim, com tudo que eu estou vendo. Você já falou assim, na outra live, né? Que você está dando aula, né? De vídeo, veja bem, para músicos. É que eu acho que, como todo mundo aqui, quando eu resolvi trabalhar com violão solo, né? Faço outras coisas também, mas o foco é violão solo. Eu abri minha produtora para conseguir administrar minha carreira, e, enfim, né, para driblar uma escolha difícil, que eu acho que é uma escolha difícil, mas a gente veio eu acredito que a gente nasceu para ser feliz, então tem que correr atrás, né? Eu foquei muito a minha carreira nos últimos anos em eventos fora do país, né? Toquei muito em vários estados, mas o meu foco sempre foi ir para fora, porque eu acho que boa parte do meu público, da minha música, está lá, né? Aliás, assim, é uma pergunta até que a gente pode depois expandir para todo mundo. O público de vocês é mais exterior ou interior, né? O meu, eu acho que, assim, é taco a taco, mas o dinheiro está lá fora. O dinheiro está lá fora. Sabe, a gente tem que ter um fluxo de trabalho proporcional ao fluxo de boletos, não é? Então, o Yamandu fala isso muito bem, e a gente morre de rir, porque ele fala isso contando piada, que tanto é que agora ele não está mais no Brasil, né? Ele está morando em Portugal, porque eu acho que foi em 2019 que ele foi 54 vezes para a Europa. Então, né? Acho que isso aí justifica tudo. Mas o que aconteceu, assim, eu acho que... Oi? Só uma curiosidade, já que você citou o Yamandu, além da renda, né, conforme você falou, mas eu acho que tem um reconhecimento do trabalho dele que aqui no Brasil não é verdade. Também não acontece. Isso que eu acho que ele é um dos caras mais reconhecidos aqui, mas no exterior, o cara é um deus, né? Mas eu acho assim, que antes da pandemia, como eu comentei na outra live, eu já sabia editar vídeo, porque eu já via a necessidade de editar vídeo, eu já escrevia a respeito de violão, eu aprendi a fotografar, fui fazer curso de foto, enfim, fazer um monte de coisas, que na época que começou a pandemia eu não fiquei de pé quebrado, porque eu já sabia fazer. E muitos músicos, obviamente, sabe, não viam muito sentido em investir nisso em outro momento. E hoje o que mais me agrega renda é justamente fazer a capacitação dentro do vídeo e outras atividades afins de músicos que não se preocupavam com isso antes da pandemia e tiveram que começar a se preocupar. Então, para mim, nesse momento, é uma grande fonte de renda. Mas eu perco... Mas peraí, André. Peraí, agora você Agora eu fiquei com outra curiosidade. Se os músicos estão com todas as dificuldades que nós sabemos, como é que eles estão conseguindo pagar o curso da Andréia? Mas quem me paga é o SESC. Você é contratada do SESC. Eu sou contratada do SESC para fazer, e já tive outras situações, já fui contratada pelo coletivo para fazer. Esse ano eu já estou no segundo curso, já tenho convite para fazer o terceiro.
né? Sinal de que esse curso é bom, hein? Não, e outras coisas, assim, eu estou fazendo, por exemplo, uma série de vídeos para uma plataforma de streaming só específica em violão. Me contratou para fazer uma série de 9 vídeos só falando em administração de carreira, né? A questão de fazer assessoria de imprensa, de como fazer material gráfico, EPK, enfim, uma série de coisas que sempre fizeram parte do meu dia a dia, porque se eu não aprendesse a fazer, eu não teria como trabalhar com violão solo, né? Eu não acho que eu faça melhor do que as pessoas que estudaram para fazer isso, para só fazer isso. Mas eu, até determinado momento, não tenho ainda, por enquanto, eu não tenho ainda a condição de contratar todos esses serviços. E sonho um dia poder contratar. Porque eu acho que tem gente que faz muito melhor do que eu, né? Mas aí, André, sabe o que eu diria para você? Tem muita gente também que pegou o lugar de vocês dizendo que toca um instrumento, entendeu? E vai lá nos botecos para, né, tomar uns chopps a mais, acaba tirando o emprego dos músicos que estudaram e não tem ninguém com consciência pesada até onde eu sei. É verdade, é verdade. Mas olha só. Mas assim, ó, só para finalizar, o que eu me preocupo mesmo é que o mundo está abrindo, né? As pessoas estão se vacinando, aos poucos as coisas estão voltando, mas não para os brasileiros. Então, pode chegar um momento. Eu consegui fazer toda a minha carreira e não saí de Porto Alegre, porque eu já tinha meu cantinho aqui montado, apartamento direitinho, né? Família. Então, era cômodo e eu consegui organizar minha vida para continuar aqui. Viajando pra caramba, mas do jeito que vai, eu vou me obrigar a pegar as malas e ir embora, porque senão eu não vou ter trabalho. Pois eu vou te falar um negócio, essa é uma questão que eu acho que todo mundo, né, de uma certa forma, assim, no mínimo, visualiza, né, pô, não tem lugar mais para mim aqui, talvez, né. Bom, mas eu tenho uma polêmica. Aqui, nesse momento em Brasília, onde eu estou, estão rolando os editais aqui da Secretaria de Economia Criativa. Então, assim, o nome da secretaria era Secretaria da Cultura e agora é Secretaria da Economia Criativa. E um músico fez um post lá no Facebook, um músico amigo meu, inclusive, um excepcional músico. Ele botou assim, num tom assim de ironia séria. Olha aí, vocês que fazem edital, principalmente editais voltados para a música. Vocês não esqueçam de botar as remunerações dos músicos. Por quê? Porque os editais aqui de Brasília são meio assim, engessadinhos assim. Tantos por cento tem que ser para comunicação, tantos por cento tem que ser para administração, tantos por cento tem que ser para o proponente, tantos por cento tem que ser para administração. E acaba que para você gastar no projeto, que inclusive é o dinheiro que vai para os cachês dos músicos, fica lá uns 30% descontado dos impostos. E aí eu fui lá e falei com ele, falei, bicho, você vai me desculpar, mas o culpado é quem faz o edital. Porque o cara que faz o edital, ele está, de uma certa forma, talvez, invertendo a lógica dos percentuais. Aliás, se é a Secretaria de Economia Criativa, por que os editais não estão ali privilegiando percentualmente os criadores? Porque se a gente não tiver mais os criadores, a gente não vai ter mais os editais, porque a gente não vai ter mais o que produzir daqui a algum tempo. Bom, ficamos nessa polêmica aí. Como é a relação de vocês, Mariana, com criação e com repertórios? Porque a gente fala muito aqui de como é que vai ser a vida de vocês, como é que vocês estão vendo a pandemia. Eu já estou meio cansado dessa conversa. Quero saber o seguinte, vamos falar assim, criação. Como é que é o modus criativo de cada uma, como é que é a escolha de repertório, como é que é? Vocês pensam na estação, no ano, no governo, no tema, como é que é o processo criativo, ou o último processo criativo de cada uma de vocês? O último? Tipo, todo. Geralmente, eu sempre compunha. Eu gosto muito de compor quando eu sei para quem eu estou escrevendo, né? Então, se eu tenho um grupo, eu adoro compor pensando que aquela pianista vai tocar aquelas linhas que eu escrevi, não qualquer pianista. Eu gosto de pensar no que o músico tem de bonito e escrever inspirado, né? Mas eu tive uma sorte, um privilégio de ganhar uma bolsa de composição do Goethe-Institut durante 2020. Então, eu passei a pandemia inteira ganhando um salário desse instituto alemão para compor.
e a única contrapartida era mandar a partitura e disponibilizar. Então, foi a primeira vez que eu tive que compor, tipo, sistematicamente, né? Que todo mês eu tinha que entregar, tinha que compor 3 peças, e eu comecei 2020 assim, por demanda, compondo para deixar as partituras disponíveis, né? Foi legal também. Então, eu acho que vai mudando, né? Eu acho que o processo... Mas, se eu puder falar do processo criativo em si, é muito tocando piano e cantando. Assim, raramente eu componho alguma coisa tocando flauta. Para mim, a melodia vem da harmonia, a próxima harmonia vem da última nota da melodia, e é voz, piano, a flauta só vem depois. Legal. E o seu último, a sua última criação, a sua última materialização da sua criação, qual foi a inspiração aí que rolou? Foi que eu mudei aqui para a ilha, eu estava trancada no Rio de Janeiro, perto da praia, mas sem poder ir, porque lá está um covidário absurdo. E aí vim morar em frente à praia, e minha varanda você vê o mar da Ilha Bela, e meu teclado está montado em frente, aí não teve como, foi esse mar. Mas foi vindo as harmoniazinhas. Então você é uma felizarda, né? Porque está podendo respirar e para se inspirar, né? Coisa rara nesse momento, inclusive. Foi difícil, né, largar minha cidade natal, que eu moro desde sempre, mas foi muito bom ter vindo para cá. Que legal. Eu fui à Ilha Bela uma vez, em 1979, sofri um ataque de borrachudos, eu tinha 10 anos de idade, e acho que eu fiquei traumatizado. Eu vou fazer uma música para os borrachudos também, porque vai ser uma música meio dissonante, meio tensa, mas vou fazer, porque realmente eles são uma personalidade aqui na ilha. Luísa, fale-me do seu processo criativo mais recente, como é que é a onda criativa da Luísa? O mais recente foi esse disco que vai sair, esse disco com a minha irmã, que é um disco todo autoral, né? Tem a primeira vez que eu compus com ela, a gente fez uma coisa em parceria. Assim, eu geralmente sou muito prática, assim. Esse disco foi uma encomenda, na verdade, de um festival, de um selo que tem aqui, que surgiu no festival, o Savassi Festival, no mesmo selo que eu lancei o meu disco anterior. Legal. Então já tinha data, assim, foi um negócio, a gente quer que grave até o final do ano. Coisa rara, hein? E então, foi assim, maio, junho, mais ou menos, ele fez o convite. E foi ótimo, assim, porque foi uma coisa para me tirar da baixa da pandemia, assim. Eu tinha que compor, né? E para mim é uma coisa que me faz muito bem, assim, criar qualquer coisa. É uma coisa relativamente nova na minha vida musical, assim, né? Tem tantos anos que eu toco e poucos anos que eu me propus a compor e a divulgar as coisas que eu escrevo e tal. Mas é uma coisa que me fez muito bem. Mas é muito imprevisível, assim, porque a gente fala, não, é um disco, então tem que ter 7 faixas, pelo menos. Aí eu conversando com a minha irmã, falei, vamos tentar fazer um choro, depois a gente faz um forró, depois faz um... Só que não dá para prever, assim, porque eu fui tentar fazer um forró, saiu uma toada, sabe? Assim, não tem jeito. Não está no clima, o governo não ajuda, sabe? São várias coisas. Sem São João, mais um ano sem São João. Pois é, sabe? Então, é triste, né, gente? Nossa, é triste. Você foi fazer um forró e saiu um gospel. Tipo isso, assim. Então, é legal também, porque eu sinto, assim, eu tento fazer de uma forma muito intuitiva, assim, eu gosto muito de pensar e programar, mas, na verdade, no final das contas, às vezes não dá muito certo, sabe? Eu me proponho para começar, eu gosto muito de pensar na forma, para tentar sair um pouco de tema, improviso, tema, eu tento ficar pensando o que dá para fazer para sair dessa forma que a gente está mais acostumado a tocar, e às vezes eu gasto um tempo com isso, assim, escuto muita coisa para copiar mesmo, assim, deixa eu ver essa música que eu gosto, qual que é a forma dela, que ele desenvolveu, fez outra, enfim, eu fico tentando fugir, né, porque é de uma forma muito intuitiva, assim, nunca estudei direito, nunca estudei composição, não sei técnica, enfim.
Mas foi legal, assim, eu achava que o disco, por exemplo, esse disco específico ia ter uma cara, ele saiu com outra, né? Mas paciência. Eu acho que normalmente é assim, viu, Luiz? Pois é. Bem-vinda ao eterno normal aí. Não é não, Débora? Não é assim mesmo? Ó, é exatamente igual. Eu já tive esse papo com a Luísa, inclusive, né? O meu processo criativo também, assim, se você me deixar solta, eu fico pensando. Aí vem Dani e Thiago e fala assim, ó, gravação marcada daqui a 2 meses. Aí eu me vejo sem música nenhuma e falo, que eu funciono bem assim, sob pressão. Tipo, tem que fazer, né? Por incrível que pareça, eu acho que dá mais unidade para o processo criativo, porque se o processo criativo ele é muito esparso, é uma fotografia do momento, né? Sempre o que a gente cria. Então, se ele é muito esparso, você vai vivendo outras coisas, você vai mudando o modo de pensar, você vai mudando a forma de fazer as coisas. Então, quando você faz num sprint, assim, de ter um tempo determinado e vamos, né? Tipo, vamos, tem que resolver. Ele tem mais coesão. Agora, isso que a Luísa falou é a minha realidade todos os dias. Quer dizer, não me peça para fazer uma encomenda de arranjo, tudo bem. Apesar de eu considerar que a atividade criativa está tudo na mesma panela, assim, arranjo, improvisação, composição, mas arranjo eu consigo dirigir para o lugar que eu quero, para a casa que eu quero, ou para a casa que a pessoa que encomendou o arranjo quer. Composição eu não consigo dirigir. A composição me leva, assim, e é exatamente como a Mariana falou. Eu componho assim, parece uma corrida de carro, é harmonia, melodia, a harmonia puxa a melodia, aí vem uma frase da Maria Schneider, vem uma frase do Hermeto, vem não sei o quê, puxa uma harmonia, aí eu lembro de uma progressão harmônica aqui, a influência que o mestrinho, a gente tocou com o mestrinho, ele fez um negócio super legal. Você vai aprendendo com as pessoas e aquilo vai transbordando na sua música. Né? Muito louco, né? É muito louco esse negócio. É muito louco. Parece aquele negócio que trabalhar com música é uma tempestade cerebral. Deve ser uma tempestade daquelas mesmo, porque é muita coisa ao mesmo tempo que você leva em conta. Mas, de qualquer forma, esse processo criativo eu não consigo dirigir a composição. Então, acontece isso que a Luísa falou, que às vezes você fala assim, puxa, podia fazer uma valsa brasileira, acabei de ouvir uma valsa brasileira tão linda e tal, quando você vai compor, sai um maracatu, vai para outro lugar completamente diferente, e eu deixo a música me dirigir. Eu faço questão de deixar ela de forma intuitiva o tempo todo, porque eu acho que ela é mais verdadeira assim. Tem momentos que eu travo no processo criativo, tem momentos que eu não sei para onde ir. Nesses momentos eu uso o que eu estudei a vida inteira. Nesses momentos são os momentos que eu paro, que eu olho de longe e falo assim, pera lá, deixa eu ouvir o que eu estou fazendo. Às vezes eu deixo a música aqui no piano, às vezes ela fica uma semana no piano esperando, eu olhando para ela olhando para mim, assim, e aí não sai do lugar. Às vezes ela fica meses, às vezes ela fica um dia. Não tenho controle sobre isso. Mas nesses momentos onde trava, é que eu paro e olho de longe sob um olhar um pouquinho mais técnico. Tipo, pera lá, o que eu estou fazendo? Qual é a forma? Nem forma eu fico olhando. Eu deixo a coisa fluir de forma mais intuitiva. Na hora que trava é que eu analiso, que eu vejo o que eu estou fazendo, quais os recursos que eu aprendi a vida inteira, tanto harmônicos como melódicos, o que eu estou fazendo e para onde eu posso caminhar. A hora que destrava, eu esqueço tudo isso e deixo a intuição me levar outra vez. Eu uso nos momentos de trava. Muito bom. Lívia, e você? Como é que é? Metade estudo, metade prática, e aí, na hora do maracatu, você vai para a valsa? Como é que é? Vai lá. Falando desse lugar da composição, assim, eu dificilmente penso nisso, assim, de gênero. Vou fazer uma valsa, ou um forró, ou um choro. Em geral, eu gosto muito de pensar a sanfona como um dispositivo criativo que pode levar para lugares que eu não sei o nome, assim. E aí eu gosto muito de criar em cima de riffs, de ideias, porque, imagine, meu instrumento ele é super emblemático, né? Ele é super emblemático de diversas regiões do mundo e do Brasil, muito característico de cada lugar, né? Se pensar aqui, né? Então, assim, ele já é um estereótipo em si mesmo. Fugir disso
é a busca criativa, sai dos padrões, né, idiomáticos, né, tipo, sair de coisas que já estejam ali, buscar outros caminhos, assim, acho que é meu maior exercício criativo, assim, no lugar, tanto da canção também, vem muito instrumento, às vezes vem da letra, assim, mas no lugar do instrumental também, assim, e nesse exercício que a gente está na pandemia de gravar muito sozinha em casa, assim, eu sinto que alguém manda uma música para eu poder botar sanfona, e, sei lá, gravei uma ontem que tinha uma partitura com as melodias principais que não podiam faltar, só que tem grandes espaços, grandes coisas, que é um exercício de arranjadora, né? Um exercício de... Você está fazendo praticamente uma parte B para a pessoa, às vezes, né? Sem ganhar parceria. Você está colocando ali uma introdução que vira a característica da música, né? Então, é um exercício criativo constante que não é nomeado, que não é credenciado, que não é valorizado, né? Porque isso não estava escrito, ninguém te pediu para fazer isso, mas, pô, dá na mão, ali tá aquele espacinho, né? Soldado no quartel procurando serviço, vai, né? Essa é a Lívia, viu? Sempre contagiando as lives, né? Com a sua personalidade, a flor da pele. André, e você, para finalizar essa rodada? Bom, então, meu processo criativo eu acho que flui muito a composição quando eu estou com intimidade com o violão, assim, sabe? Quando eu consigo parar, ficar de boa, levo ele pro sofá, sabe? Esqueço a postura correta, qualquer outra coisa assim para tocar o violão. Mas normalmente reflete muito, assim, o momento que eu estou vivendo, as pessoas que eu encontro, os lugares que eu vou. E foi tão interessante, né, que a Débora falou de querer um mês sabático. Eu queria um ano. Eu tive um 2019, assim, muito legal profissionalmente, mas, assim, que me distanciou do sofá, do violão, não consegui o tempo para parar, sabe, entrar naquela energia necessária para compor alguma coisa. E, ao mesmo tempo, estava super ansiosa porque queria um disco novo, né? Então, quando começou a pandemia, foi a hora que eu encontrei, né, para estar perto de novo do instrumento, de testar coisas que eu queria testar, porque eu já há muitos anos venho trabalhando com afinações alternativas. De 2017, acho que para cá, comecei a trabalhar com capos curtos, com 2 capos, já testei 3. Isso tudo exige tempo, porque a partir do momento que tu modifica a afinação do instrumento, tu quebra toda aquela técnica que tu criou para cima daquela afinação. Tu não tem mais aquela coisa mecânica que vai para o improviso, ou tu procura o som em um lugar e ele não vai estar lá. Mas, ao mesmo tempo, tu encontra um outro som que o instrumento não tinha. E a pandemia me trouxe isso, né? Eu pude parar de novo e me reencontrar com a composição. E eu tenho... esses tempos eu estava fazendo 2 músicas ao mesmo tempo, que às vezes pode parecer mesmo meio louco, mas flui, às vezes acontece isso. E agora eu acabei de fazer uma composição que acho que em novembro vai ter um festival chamado Escrita Fina, que são de composições feitas exclusivamente para esse festival, e que aí me convidaram, olha, tu topa fazer uma música? E eu topei, só que, tipo assim, morrendo de medo de não conseguir fazer, né? Porque para mim não flui muito essa coisa de me encomendarem alguma coisa, né? Me encomendarem uma composição. Só que foi tão legal, assim, a forma como chegou o convite, a proposta do festival. Eu acho que uma semana eu estava com a composição pronta, fiz com uma afinação meio doida para o violão, assim, dó, fá, lá, ré, botei um capo curto, aí mudou mais um pouco, e, pá, veio uma composição super legal. E eu acho que isso é super positivo nesse momento de pandemia, assim, de ter tempo de testar coisas, né? André, falando em testar coisas, desculpa aqui te interromper, mas para mim, que sou um analfabeto completo no que se refere a um violão, um capo curto é exatamente o quê? Assim, só para eu... Deixa eu te mostrar. Só para eu me enriquecer, assim... Para eu poder chegar aqui em casa hoje e falar assim, olha, é o seguinte, eu agora tenho uma novidade aqui, ó, o capo. O capo, normalmente, ele pega aqui as 6 cordas do violão. Tem capos que pegam 3 cordas do violão. E aí pode...
Tu pode usar um que pegue só 5 cordas, que é o caso desse aqui. Tu pode, por exemplo, colocar mais de um capo no braço do violão. E à medida que tu vai movimentando esses capos né, e não mudando a afinação em bloco, assim, né, tu vai criando um outro universo. Todo mundo entendeu, né? É genial. Muito bom, viu, André? Muito bom. Aliás, isso pode ser enlouquecedor também. Olha, para quem não sabe, a André está lá nos nossos workshops e o tema é justamente esse. É justamente esse. E eu queria justamente entender o que vem por aí. Agora já fiquei até animada aí. Tá? Não, e o interessante assim, ó, que tu pode colocar os capos em cima de uma afinação padrão, né? Mas tu também pode colocar os capos em cima de uma afinação alternativa. Então, é uma coisa que não tem fim. É um jogo de criatividade maravilhoso. Assim. Maravilhoso, certamente. Meninas, 18h12. Hoje é sexta-feira. Antigamente dizia sextou. Sempre achei esse negócio meio assim, meio bobinho, mas enfim. O fato é que é o seguinte, todos vocês aí certamente doidas assim para descansar, para refletir sobre os próximos passos e etc. E eu tenho assim uma curiosidade para vocês assim para meio que encaminhar para o finalmente no que se refere a instrumentistas. E a influência de vocês? Mariana não pode dizer que é o pai nem que é o Hermeto, mas assim, diga lá um instrumentista depois do pai, depois do Hermeto, que assim muito lhe influenciou na sua onda musical. Enfim, acho que o meu maior ídolo da flauta do saxofone é o Teco Cardoso, que foi tipo, o som de flauta dele, as frases Eu não posso deixar de citar o Carlos Malta jamais, porque foi quem eu cresci ouvindo, né? Desde a barriga da minha mãe, enfim, cresci, estudei com as filhas dele, então imagina que o som da flauta e as frases do Malta e Eléa Freire, muito, muito também minha ídola, e escutei muito, aprendi muito escutando ela tocar. E gostaria de citar também algumas instrumentistas da minha geração, porque, claro que as gerações que vieram antes têm aquela energia de você estar começando e ver a pessoa já no palco, né? Mas, enfim, tem algumas flautistas que eu admiro muito, enfim, que são da minha geração. Uma se chama Morgana Moreno, ela é uma flautista lá de Salvador, que arrasa. Finalista do prêmio. Finalista do prêmio. Essa mulher acaba com a flauta, ela é genial, assim, eu acho. E tem a Aline Gonçalves também, que foi minha primeira professora de flauta, tocou comigo muito tempo, uma flautista incrível. E tem muitas, né? Mas, enfim, a Maiara Moraes também, que eu amo. Então, assim, eu acho muito legal eu poder me espelhar em pessoas que são da minha geração também. Gosto de assisti-las, gosto de estar na primeira fila, porque eu acho que é assim que é, né? A gente está sempre se inspirando. Assim que é. Luísa, referência, assim, marcante para você? Eu acho que a primeira coisa que eu ouvi que eu falei, gente, eu quero fazer isso o resto da minha vida, foi quando eu ouvi um disco do Gismonte, que meus pais ouviam em casa. Fiquei maluca, assim. Nunca mais. Primeiro disco, assim? Uma das coisas, porque eu já estudava piano erudito desde pequena, assim, mas o que me despertou para esse piano brasileiro, para essa coisa mais rítmica, quando eu ouvi o Baião Malandro, assim, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Que é uma música, assim, tem uma gravação de um disco dele, que é um disco que toca de piano solo, que é o Alma, que é um negócio assim, né? A Débora conhece, lógico. É um negócio real, assim. Então, a partir daí, eu comecei a querer tocar, pegar as coisas do Gismonte. Então, o Gismonte, eu acho que tem uma coisa muito representativa, assim, na minha vida. E eu escutei sempre, assim, muitos pianistas brasileiros, assim. Então, João Donato, César Camargo Mariano, Nelson Aires, Gilson Peranzeta, esses todos, assim, sempre gostei muito. Cristóvão Bastos, foi até o pianista que eu estudei no meu mestrado, Laércio de Freitas. E um pouco depois, assim, eu descobri a Leia, descobri a Débora, que eu já falei com a Débora, antes de conhecer a Débora pessoalmente, né? Eu mandei uma mensagem para ela, falei, Débora,
tô apaixonada, eu fiquei enlouquecida, assim, quando eu vi Débora, né, as músicas e o jeito que ela toca, assim, tudo. Isso é muito bonitinho, hein, Débora? Caramba, hein? Por Mas essa é verdade, eu né? Não é porque a Débora tá aqui, mas é verdade, assim, foi muito... Mudou minha vida mesmo. Conhecer o trabalho Eu choro. Conhecer o trabalho da Débora e da Leia, assim, realmente me levou para um outro lugar, assim, porque eu sempre fiquei meio que me sentindo num limbo, assim, entre... Eu não era nem erudita, nem não estava no repertório erudito, mas também não era do popular, porque não era o perfil, eu não me encaixava no perfil dos músicos populares daqui, por exemplo, que eu conhecia. E quando eu ouvi a Débora e quando eu ouvi a Leia, parece que fez assim, calma, minha filha, você tem lugar para você, corre atrás dessas duas aí, vai estudar, porque um dia você chega lá, sabe? Então, foi muito importante, assim, Débora e Leia, eu acho que hoje em dia são as minhas estrelinhas. Muito legal isso. Débora, e vem cá, ela tá estudando mesmo ou não? Nossa, essa moça toca que é uma coisa. Agora eu vou falar ao contrário, né? Mariana, aquilo que você falou, né, de ouvir a sua geração, né? Eu me preocupo também em ouvir, eu já estou com 59, então eu ouço muito quem veio depois. E me influencia também. E essa moça que está aqui, a Luísa, é uma que me influencia muito. O disco dela tem umas coisas que você ouve e você fala, não acredito. Que som, que jeito de montar os acordes. Aí ela falando que eu influenciei, sabe aquele negócio que a coisa vai realimentando assim? É lindo isso. É lindo. Gente. Isso é lindo. É lindo. Eu tenho, assim, eu procuro, a minha vida inteira eu ouvi muito César Camargo Mariano, muito, muito. Sempre me encantou. Milton Godoy sempre me encantou, foi meu professor, inclusive, né? Todos os pianistas brasileiros da geração do samba jazz, né? Um cara que eu adoro ouvir, apesar dele ter deixado muito pouca coisa gravada, Tenório Júnior, que maravilhoso, assim, foi uma pena ele ter ido embora tão cedo antes de fazer o que ele tinha que fazer. Mas também eu ouço muita gente do jazz, Chick Corea, uma influência enorme, Keith Jarrett, uma influência enorme, Bill Evans, uma influência enorme, de você querer ir atrás de como é que aquela pessoa resolveu aquilo daquela maneira e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, dos pianistas brasileiros, eu adoro o Salomão Soares, adoro o Fábio Torres, Fabinho Torres, o Edinho Santana, Felipe Silveira, tem tanta gente boa, e não só pianistas, né? Não só pianistas, acho que músicos também, músicas de outros instrumentos que me influenciam demais. A Léa é uma, né? Flautista, agora ela é pianista também, e dá pesada, mas Hamilton de Holanda, Mestrinho, né? São pessoas que você ganha com a música, então, de todas as gerações. Lívia, e você? Eu acho que a minha maior influência, assim, minhas maiores referências, elas são as mais próximas mesmo, pessoas que eu toquei, esse exercício, né, de tocar com as pessoas, você vai fazendo essa esponjinha, né? Você começa a compor diferente, a tocar diferente pela influência de cada um, assim. Então, acho, sem dúvida, Chico César, Badia Sade, Rosa Passos, né, são as pessoas, Selmar, pessoas que eu toco, assim, eu toquei muito tempo com o Chico, né, 8 anos com a banda dele, e que influenciam completamente, assim, no meu modo de tocar, de compor, de pensar a música, de relacionar para um ambiente fora do palco também, né? Como se relaciona, como essa dimensão humana que é trabalhar de música. Você vai aprendendo com cada escola, com cada modo, com cada erro, com cada acerto, né? Nossa, como é que saiu dessa, né? Então, assim, é uma grande escola. E dentro dessa atmosfera, assim, mais perto, que tem essa influência direto, do instrumento Ferragut, sem dúvida, que é um dos meus melhores amigos, vizinho aqui, e que na pandemia a gente tem se encontrado com todos os protocolos aqui, a gente grava coisa junto, um dá pro outro, é uma delícia, assim, é um mestre, é um professor, assim, que eu aprendo muito com ele, aprendo muito de ver. Quando eu cheguei em São Paulo, eu virava meu chaveirinho de Ferragut. Ele ia gravar um jingle, eu ia. Ele ia passar som, eu ia para onde ele fosse. Vai pro cartório, eu vou. Vai pro banco, eu vou. Eu ficava assim de chaveirinho, e eu ficava vendo cada coisa
assim, foi assim, muito, muito grande. Me lembra também da Bahia Letieres Leite também, que é um cara bem próximo, bem influencia pra caramba assim, no pensamento também musical. Andréia, para finalizar, olha, tirando Baden Powell, quem mais? Que eu tive o prazer de assistir tocar. Olha, o cara na minha vida que foi um divisor de águas foi o André Gereissati. Ih, que legal! Vi o show dele quando eu era estudante de Piracicaba. E o maior presente que eu tive da vida, eu acho que depois dessa eu já posso me aposentar, foi ter tocado com ele. Melhor ele ter tocado 2 músicas minhas, 2 composições que eu fiz. Mas ele foi um cara assim, né? Eu ainda estava na minha adolescência e me caiu nas mãos 2 álbuns deles, um de violão solo duplo e outro, acho que chamado Dadigad, que era todo com afinação Dadigad. E o cara é generoso, né? Porque o cara botou no disco todas as afinações que ele usou no violão, um tipo de corda, não sei o quê. Ele usa violão de corda de aço e de nylon, mas pegar aqueles discos foi como botar um banquinho do lado do muro e olhar por cima, né? E ver, ó, tem vida do lado de lá. Tem muita coisa que esse cara faz e que é muito interessante e que eu não tenho nem noção que existe. Em cima do trabalho dele, eu fiz a minha primeira composição, chamada Tinhosidade, que veio com afinação da Dadigad, que é uma afinação alternativa para o violão. E em cima daquilo ali, eu comecei a estudar as afinações alternativas. Teve um longo trajeto até começar a mostrar minhas composições. Eu trabalhei com canções antes, mas ele foi um cara que sempre fez a diferença. E o dia que eu tive a oportunidade, assim, fui convidada para tocar com ele, a generosidade se manteve. Ele é um cara que, além de eu admirar a música, eu admiro a pessoa, né? Como ele se relaciona com a música e com as pessoas que estão ao redor dele. Então, assim, ele é um cara que foi uma grande fonte de inspiração. Fora isso, assim, ó, ouvi muito Gismonti, bebi muito na água da Badia Saad, assim, eu acho que também foi uma grande fonte de inspiração. O dia que tive a oportunidade de estar frente a frente com ela, assim, olha, eu achei que ia morrer, porque eu me emocionei muito. Mas eu acho que são pessoas que elas não têm noção, né, aonde a música delas chegam e de que forma tocam as pessoas, influenciam na vida de outras pessoas. Eu senti muito isso com a música dela, com a música do André. E um outro cara, assim, que eu acho que também é um super músico e que ter a oportunidade de ouvir a história de vida dele, né, e como ele se relaciona com a música foi também o que me deu coragem de largar as canções e encarar o violão solo, é o Lúcio Anel, que é um violonista argentino, radicado aqui no Rio Grande do Sul, e que é uma pessoa fantástica, que tem uma música belíssima e que é o padrinho do Yamandu, né? Como é o nome dele? Não conheço. Lúcio e Anel. Então, assim, eu acho que eu ouvi muita coisa, né? Eu não tenho preconceito com estilo nenhum de música, eu ouvi muita coisa, mas eu acho, assim, são esses 4 nomes que acho que mais me influenciaram e me deram coragem também de tomar uma atitude, sabe? Olha, é difícil, mas vamos lá. Se é isso aqui que me faz feliz, né? É isso, sabe? Tem que se espelhar nesses caras e se eles conseguiram trilhar um caminho dentro da música, eu também posso. Claro, dentro da minha proporção, né, em relação a eles, mas eu acho que isso deu certo. Eu acho que eles foram grandes exemplos e grande fonte de inspiração. Muito bom. Ô, Mariana e Luísa, nós aqui estamos fazendo um filme que precisa de uma resposta sobre o que é ser profissional da música. Débora já respondeu essa pergunta diversas vezes, está poupada. Lívia, mais que diversas vezes, também está poupada. E Andréia já uma vez. Caso queiram repetir, não tem problema, mas vai para o nosso filmezinho, para a nossa cerimônia, que será de 11 a 15 de agosto. Não sem antes darmos um sorriso para o momento print screen do meu patrocinador, que é o meu teclado, que é da marca Max. Enfim, vamos lá. Com oferecimento dos teclados Max,
Um momento print screen, vamos lá. Oi. Mariana, ser profissional da música é o quê? Caramba. Ser profissional da música é trabalhar bastante, trabalhar diariamente, principalmente quando a gente é um profissional da música instrumentista, tem uma rotina muito importante nesse contato com a música. Ser profissional da música é receber muito de volta, de quando você coloca a sua música no mundo, de ter muitos desafios grandes também, de nem sempre ser fácil, de muitas vezes ter que respirar fundo, recomeçar, e é tanta coisa a mais, é difícil resumir. Pois eu já me considero com bastante informação para tirar um resumo. Vai lá. Luísa, que diabo é esse do profissional da música, querida? Aí, usando aí o seu sotaque mineiro, vai lá. Nossa, eu acho que é viver num aprendizado constante, assim. Um aprendizado e uma superação. A gente está sempre aprendendo alguma coisa. Primeiro que a música é infinita, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que tem coisa para estudar. A gente não pode desesperar, tem que pensar no lado bom disso tudo, né? Mas é aprender, que a gente sempre vai ter mais a aprender, é aprender a lidar com a gente mesmo, a se superar, né? A se melhorar a cada dia, é a conviver com o outro, porque a música é muito... Eu acho que é uma coisa muito coletiva, mesmo que a gente toque piano solo, é tanta gente que a gente tem que conviver no dia a dia, então a gente tem que saber lidar com as pessoas. Claro. Defender nosso trabalho ao mesmo tempo, né? Assim, tem que saber ser firme algumas horas. É complicado. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um aprendizado, assim, tudo. Aprender a mexer com tecnologia nova, porque vem uma pandemia e você tem que se gravar sozinho em casa. Sabe? É assim, é aprendizado total. Não pode ter preguiça de aprender, porque é diário. Exercício diário. Eu não vou perguntar para a Lívia, para a Débora e para a André de novo, a menos que elas queiram falar alguma coisa, mas eu não sei se precisa, né? Não vou repetir, eu só vou falar uma coisa, Gustavo. Nas primeiras lives, olha como ele tá bonzinho agora, gente. O tempo vai passando, ele deixa as pessoas falarem. Na primeira live que eu participei, o mote foi assim: resuma o que é ser profissional da música em uma frase. Uau. É ou não é? Isso. É ou não é? Tô falando sério ou não tô? É porque naquela época que a gente começou lá em abril, em março, eu ainda estava... assim, sob a influência da presença no planeta ainda, do Donald Trump, eu acho, né? E ele era um cara assim que gostava das coisas em 140 caracteres. Então, assim, meio que indiretamente, eu já estava assim tão satisfeito dele ter assim nos deixado de um tempo, mas ainda fiquei com aquela coisa assim, meio 140 caracteres, entendeu? Mas agora não, agora eu tô Joe Biden, assim, quero ficar de bem com todo mundo. Se bem que a gente não pode confiar muito nisso, né? Mas já está muito melhor do que era antes. Então tá, Lívia, então você também não quer falar, nem André quer falar, então eu vou falar aqui o que eu tenho para dizer para vocês para encerrar, pode ser? Pode. Muito bem. Ó, em primeiro lugar, minhas conclusões dessa conversa são as seguintes. Não sei se vocês perceberam, mas tirando a Débora, que expandiu aí para referências musicais para fora do Brasil, super legítimas e sensacionais. É interessante, né? O quanto que vocês, brasileiras, têm como referências, né, gerações de brasileiros enquanto instrumentistas. Isso não é uma coisa comum, né, gente? A gente sabe disso, né? Nós somos uma super colônia aqui, né? Que admira muita coisa, inclusive imprestável, produzida predominantemente na língua americana, né? Então, não sei o quê. Outra coisa também, assim, esse encontro de gerações, assim, e de diversidades de instrumentos, de diversidades de origem e de opiniões,
mas é impressionante como é que esse país é bem servido de profissionais dos diversos setores, e fica claro aqui nessa categoria que tive muita gente até chegarmos nessas 5, né, sem querer desmerecer os que ficaram pelo caminho, porque a gente sabe que tem o prêmio tem um formato de autoavaliação, né, e tal. Mas, olha, o que eu quero dizer é que, assim, essa era uma categoria, assim, que eu considero olímpica dentro do Prêmio Profissional da Música, né, porque ser instrumentista é uma coisa para poucos, ser dedicado ao instrumento para mais poucos ainda, e ser, assim, top, né, nesse país e reconhecida, é mais difícil ainda. Eu fico muito feliz de o Prêmio Profissional da Música poder, de alguma forma, colocar um pouquinho mais de luz nessa super luz que vocês trazem aqui para a nossa premiação anual. Muito obrigado por vocês nos enriquecerem, viu? Eu fico muito grato e muito impressionado com tanto talento, tanta qualidade, tanta riqueza aqui no Prêmio Profissional da Música. Eu espero que colabore para um pouquinho mais para essa grandeza de vocês. Luísa, só queria falar uma coisa especial para você, quando você falou assim, olha, eu estou falando a verdade, e eu quero crer que as minhas amigas aqui desse paredão, eu acho que dificilmente alguma coisa que venha de você não seja verdade, portanto, eu acho que você nem precisa se incomodar de achar que alguém pode não achar que você não está sendo verdadeiro, porque mais verdadeira que você, só as outras 4 aqui. Mariana, Débora, Lívia e Andréia. Olha, parabéns, muito obrigado, viu, gente? Vida longa a vocês e muita saúde, tá? Obrigada, galera. Obrigada, gente. Bom final de semana e vamos comemorar o Dia dos Namorados, hein? Isso aí. Com certeza. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa Prazer, noite. gente, estar junto. Prazer.